Agora vamos a mais uma entrevista, Fábio. Vamos falar agora com Aline Lauda. Ela é médica oncologista e vai conversar com a gente sobre uma pesquisa que indica o aumento no consumo de álcool e cigarro durante a pandemia. Boa tarde, doutora Aline. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde, é uma honra. Doutora Aline, como estamos em uma fase de muita insegurança, né? As pessoas acabam usando substâncias, como álcool, cigarro, para aliviar esses sentimentos de tristeza, depressão. Quais são os malefícios provocados pelo cigarro e o álcool, doutora? O malefício principal é que, na realidade, você tenta melhorar esse quadro de angústia e depressão, e você vai mais piorá-lo. E do ponto de vista de saúde física, a gente sabe, hoje já tem muitos estudos mostrando que o cigarro ele aumenta o risco de doenças pulmonares e de enfisema, bronquite, mas também, principalmente, de câncer. Hoje a gente sabe que o principal fator de risco para câncer é o cigarro. Então, não só câncer de boca, câncer de garganta, câncer de laringe, estômago, intestino. Então, o cigarro ele causa muitos tipos de tumores e o álcool também, seja sozinho, seja associado com o cigarro. Então, o álcool ele pode causar também, além de hepatite, cirrose, pancreatite, ele causa vários tipos de câncer, mesmo se o paciente não fuma. Então, e a associação de cigarro e álcool que a gente chama de uma bomba realmente, que o álcool facilita que as substâncias carcinogênicas presentes no cigarro entrem na célula e aumenta o risco de câncer quando é associado. Boa tarde, né, doutora Aline? Mais uma vez eu agradeço a senhora pela presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu queria, já que a senhora falou, um dos efeitos, né, do acúmulo do álcool e cigarro é câncer na laringe, né? Quais são os sintomas do câncer, de um câncer na laringe e como identificar e quando eu devo procurar ajuda? Vamos identificar primeiro o que é a laringe. A laringe são as cordas vocais, é onde nós produzimos a nossa voz, né? Então, é um órgão extremamente importante que ajuda na deglutição, faz parte da deglutição para a gente engolir. Então, tudo que acomete a laringe, acomete ali a região das cordas vocais, vai alterar a voz, mas pode alterar também a deglutição. Então, às vezes, um incômodo na garganta que não melhora, uma dificuldade para engolir, uma dor para engolir, a rouquidão persistente, por exemplo, um paciente tabagista, um paciente que fuma, ele tem uma rouquidão de base, mas essa voz, essa rouquidão, ela muda o padrão dela quando o paciente tem um câncer. Então, e nas fases mais avançadas dos tumores, pode até dar obstrução de via respiratória e dar falta de ar. E, às vezes, o paciente não nota esses sintomas, mas nota, por exemplo, um caroço no pescoço, um nódulo no pescoço, que pode ser também o primeiro sinal do câncer ali de laringe, porque ele sai do local, ele migra, então, para as ínguas que a gente chama no pescoço. Então, qualquer pessoa que tem um sintoma persistente, seja de dificuldade para engolir, de dor para engolir, ou uma rouquidão persistente, ou um nódulo cervical que persista além de 3 semanas, deve procurar, sim, um médico para avaliar. Doutora, às vezes a pessoa tem um pouco de rouquidão, um carocinho ali perto do pescoço, como a senhora acabou de explicar aí, e a pessoa não dá tanta importância a isso. É comum que pessoas cheguem até os médicos já com um câncer um pouco mais avançado? Se a pessoa tivesse tido os cuidados, tivesse na hora que apareceu um carocinho, na hora que a voz ficou diferente por algumas semanas, tivesse ido ao médico, poderia se combater a doença com mais chances de cura? Ótima pergunta. No Brasil, a gente sabe, nós temos vários estudos mostrando, não é nem só um estudo, mas nós temos vários estudos dentro que a gente sabe que a maioria dos tumores da região da cabeça e pescoço, boca, laringe, garganta, cerca de 80% dos tumores são diagnosticados numa fase avançada. Então, por que isso? Porque muitas vezes a pessoa
retarda para ir no profissional de saúde, seja no dentista, seja no médico, então chega numa fase avançada. E o problema de chegar na fase avançada nem é que você diminui a chance de cura do paciente, né? Então, se é uma fase muito inicial, a gente tem uma chance de cura acima de 80% do câncer. Se é numa fase avançada, e diminui às vezes para 50%, e se for muito avançada, até 10% de chance de cura. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, sem dúvida, é maior a chance de cura desse paciente. E além disso, quanto mais precoce o diagnóstico, o tratamento também é menos agressivo. Então, se você tem um tumor de laringe pequeno, localizado, você faz muitas vezes só uma cirurgia ou só uma radioterapia. Se é um tumor muito avançado, muitas vezes a gente precisa de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Doutora, no começo dessa nossa entrevista, a senhora falou que o consumo de álcool aliado ao cigarro, pelo que eu entendi, acaba facilitando o surgimento de determinados cânceres. Eu escuto muitas pessoas falarem que quando começam a beber, às vezes, a pessoa não consegue não fumar. Quem fuma fala assim, não, se eu estou tomando uma cervejinha, eu preciso estar fumando alguma coisa. Explica melhor essa relação entre álcool e cigarro, para que se intensifique a possibilidade do surgimento de um câncer? Então, vamos lá. Existe uma questão cultural e social, que muitas pessoas falam que eu só fumo no momento que eu bebo. Isso não é raro a gente escutar. Eu não fumo no meu dia a dia, mas quando eu bebo, eu fumo. Então, essa é muito mais uma relação social do que uma necessidade ou um puxar o outro no sentido orgânico. Um vício não causa o outro, mas a própria questão de relacionamentos sociais e estar ali num grupo que fuma ou num momento ali que está relaxado e acha que naquele momento eu vou fumar, e isso aí não vai me prejudicar, que eu sou um fumante ocasional, só sou um fumante de final de semana. Então, a gente sabe muito bem que essa carga de cigarro, apesar de menor, mas ela também causa câncer. E a outra pergunta sua que você colocou mas como é que é essa relação do álcool e do cigarro? Então, a gente tem a questão do quem fuma, às vezes, muitas vezes, quem bebe, muitas vezes tem um cigarro junto, mas não é pela questão orgânica em si, mas é muitas vezes pela questão social. Mas a gente tem também uma questão orgânica em relação ao câncer. No que eu estou querendo explicar isso? É que quando você bebe a bebida, o álcool, ele facilita com que os carcinógenos, as substâncias que causam câncer do cigarro, entrem na célula e aumenta, então, a toxicidade, aumenta a chance do cigarro, desses carcinógenos, lesar a célula e causar câncer. Então, não sei se eu me fiz entender bem, mas o álcool, ele facilita com que o cigarro causa câncer. Compreendeu? Sim. Compreendi perfeitamente. Doutora, falando especificamente do câncer de laringe, caso a pessoa tenha esse câncer, quais são hoje os tratamentos mais adequados, mais eficientes e, se possível, até rápidos para a cura da doença? Depende muito de se a doença é inicial, pode ser uma cirurgia, muitas vezes uma cirurgia a laser, muitas vezes uma microcirurgia. E se é inicial, às vezes é uma radioterapia isolada, vai depender qual dos dois procedimentos vai deixar a voz do paciente, a função da voz dele melhor. Então, pode ser uma cirurgia ou a radioterapia, e geralmente o cirurgião de cabeça e pescoço que vai determinar realmente qual que é o melhor tratamento ali. Se a doença é avançada, você pode preservar a laringe muitas vezes. Então, para preservar a laringe, o que a gente faz é fazer quimioterapia concomitante junto à radioterapia. E muitas vezes, se a doença é muito avançada, não dá para a gente preservar as cordas vocais, não dá para preservar a laringe. Então, aí sim a gente tem que ir para um procedimento mais agressivo, que a gente chama de laringectomia total, que é a retirada das cordas vocais, e o paciente fica respirando através de um traqueostoma, através de um buraquinho aqui no pescoço, que ele vai respirar por ali e vai adaptar, muitas vezes colocando uma prótese ali no buraquinho para falar, vai aprender as outras formas de falar.
que pode ser pela prótese, que pode ser por uma laringe eletrônica, que pode ser por outros tipos de vozes também, quando ele faz essa laringectomia total, outros tipos de reabilitação. E quem faz essa reabilitação é uma fonoaudióloga que vai determinar, vai ajudar qual que é a melhor forma para aquele paciente reabilitar. Doutora, como é que fica a vida de um paciente após uma laringectomia? Após que a gente tem a laringectomia parcial e a vida fica normal, super adaptada, e a laringectomia total, o paciente ele vai ter algumas restrições. Então, por exemplo, ele fica com aquele buraquinho, ele não pode, ele não pode, não pode nadar, não pode, no sentido de tomar um banho, tem que tapar. Então, ali ele tem toda uma adaptação à vida dele. Mas eu vou te falar que os pacientes se adaptam muito bem. Claro, não é um processo imediato, mas com a ajuda de uma equipe multiprofissional, então da psicóloga, da fonoaudióloga, de toda essa equipe junto, dos médicos, e toda essa equipe junta, consegue reabilitar muito bem, certo? Então, a gente vê que realmente a qualidade de vida do paciente no primeiro ano cai, mas depois a qualidade de vida do paciente, depois do primeiro ano, ela volta a subir, e retomando muitas vezes até a qualidade de vida original, inicial dele. O mais importante, é claro, é viver com qualidade de vida e também aumentar a chance de cura, e se a cirurgia, desculpa, se a cirurgia é o procedimento mais indicado para curá-lo, a gente não pode fugir disso. Só lembrando que quando a gente oferece o procedimento para curar uma cirurgia agressiva dessa, você tem que ter também uma equipe multiprofissional do lado para reabilitar, tem que caminhar junto. E a vida do paciente continua normal, o cognitivo dele continua normal, ele consegue realmente se reabilitar muito bem, socialmente e só adaptando. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade muito grande de adaptação e de readaptação quando somos pressionados. Então, realmente, a gente sabe que esses pacientes, inclusive várias instituições, têm corais de laringectomizados, eles conseguem fazer corais, né, de canto, eles cantam com a voz, com a prótese vocal, muitas vezes. A gente tem alguns tipos de prótese vocal, outros tipos de reabilitação, como voz esofágica, ou mesmo a laringe eletrônica. Doutora Aline Lauda, que ela é oncologista. Eu agradeço mais uma vez aqui, obrigada por ter participado aqui, tirado as dúvidas dos nossos telespectadores. Sempre estou à disposição e quem tiver dúvida, entre no site do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, gbcp.org.br, que lá tem todas essas informações também. Muito obrigada, doutora Aline, e tenha uma boa tarde.